Vamos à palavra então? Eu gostaria que o pessoal projetasse lá a versão da Arca, Almeida Revista e Corrigida. Se tiver, por gentileza, Êxodos 3:8. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, pedindo licença para vocês. Eu quero dar as boas-vindas também à minha norinha que está aqui, a noiva do meu filho, ao meu filho também que está aqui. Acho que o Vitor veio uma vez só aqui. Ao João também, namorado da Mari, que já veio aqui outras vezes. É muito bacana estar aqui, tá bom? Vocês estarem aqui, tá bom? Graças a Deus. Diz lá: portanto, desci para... Eu vou ficar de costas aqui às vezes, tá? Ok? Tudo bem? E vou ficar preso ao meu gessinho ali, porque eu tenho uma certa dificuldade. Então, não se incomode comigo. Mas presta atenção naquilo que Deus... E o Espírito de Deus tem para entregar para você essa noite, tá bom? Beleza? Tá? Então tá bom. Então não liga para mim não. Só cola em Deus que Ele vai te ajudar. Gruda nele que Ele vai ministrar no seu coração nessa noite, tá bom? Então vamos lá. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Aqui Deus está na sarça falando com Moisés. Ele chamou Moisés e ele está falando que ele quer tirar o povo de Israel do Egito. Quer tirar ele dos egípcios e quer levar eles para uma terra que mana leite e mel. Tá bom? Vamos lá agora a Êxodo 14, 21 a 23. Se você quiser, você não precisa achar aí. A não ser só se o pessoal lá foi muito lento demais. Mas se você for mais rápido na Bíblia, tudo bem. Mas você pode acompanhar aqui, porque às vezes facilita mais, tá? E os egípcios seguiram... 21, tá? Atenção, pessoal aí da mídia aí. Atenção aí, hein? Atenção, pessoal. Vamos lá. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Vai indo até o 23. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e muro à sua esquerda. Vai indo. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles com todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. Vai indo. Então, enfim. Vamos agora para um outro texto. 14, 28, 31. Esse era só até o 23 mesmo. 14, 28 a 31. Porque as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, e nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão com que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu Israel, o povo, ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Amém. E temeu o povo ao Senhor, e creu o povo no Senhor, e creram também em Moisés. Irmãos, a gente viu o primeiro versículo lá, um texto em que o Senhor chama Moisés e fala: eu quero tirar eles do Egito. Eu vou tirar o meu povo do Egito. Você conhece já toda a história, não precisa falar, eu só coloquei ali para a gente dar uma refrescada, né? Essa coluna é uma parede de água de um lado, uma parede do outro. É legal, né? É um poder de Deus, né? Quando Deus chama Moisés, ele fala o seguinte: eu quero tirar o povo de lá, e eu quero levar eles para a terra prometida. Então o Senhor, ele não tirou o povo de Israel de lá de uma forma aleatória, sem propósito.
ele tirou o povo de lá já com destino. Então, Deus tirou eles de lá já para um lugar. Eles estavam no Egito, cativos, há 400 anos, e Deus tinha um destino para eles. Qual que é o destino? A terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Então, essa história, ela é muito tremenda porque a gente consegue ver a mão forte com que Deus tirou Israel da escravidão, né? E essa história, essa retirada, essa saída do povo de Israel, essa travessia no deserto, né? A gente viu ali o povo atravessando, né, nos versículos, e Faraó vindo atrás e tal, ela fazendo um paralelo, ela tipifica bastante a nossa salvação. Não sei se você lembra quando Jesus te libertou, quando você foi salvo, quando você foi liberto. Se você lembra quando Jesus entrou no seu coração, você vai lembrar o momento que você estava passando esse deserto. E o Espírito de Deus, ali Moisés estava guiando o povo, né? No nosso caso, é o Espírito de Deus que foi nos guiando no momento da nossa travessia. Essa travessia de Israel também simboliza a nossa travessia. A nossa travessia, Deus tirando a gente da onde a gente estava com mão forte, com mão poderosa. Israel que conduzia eles, significa o Espírito de Deus hoje nos tirando, que nos tirou desse lugar, né? E a gente vê que esse paralelo é muito tremendo dessa obra de Deus na nossa vida. E a gente vê o seguinte, a gente vê que o povo de Israel foi, falando dessa travessia em si, quando o povo de Israel foi, eles atravessaram, e o povo do Egito, no encalço deles, né? Aí eles chegam na outra margem, e Deus então fecha o mar e destrói todo o exército que estava atrás deles. Na nossa vida também, muitas vezes você pode ter tido experiência assim, de quando Deus estava tirando você do Egito, muitas vezes ainda alguns inimigos ainda tentando alguma opressão, algum demônio tentando te segurar, alguma depressão tentando te segurar, não é? Então, mas Deus no seu glorioso poder, ele esmagou os nossos inimigos. E interessante você pensar que quando o povo de Israel, eles já estão do lado de lá nessa travessia, quando eles acabam de atravessar e a coisa toda acontece, quando eles chegam na alta margem, porque era um braço de mar, né? Eles atravessaram o mar, é um braço de mar assim. Então, quando eles atravessam, quando eles chegam na alta margem, Deus executa executa os inimigos. Naquele momento eles já estão libertos. Naquele momento eles já não são mais escravos. Então, eu não sei se você já pensou nisso, mas da mesma forma quando a gente fez a nossa travessia, quando a gente já chegou na alta margem, e Deus nos libertou, naquele momento nós já não somos mais escravos. Aleluia. E veja, Egito simbolizava o sistema. O Egito, ele simboliza para nós aqui hoje em dia, como se fosse o sistema do mundo, né? Porque a palavra diz que, em Colossenses diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, né? Então o Egito é como se fosse aquele sistema que a gente estava antes, sem luz, né? E Deus, ele nos tirou, né, com a mão forte, como ele tirou o povo de Israel. Em Colossenses diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como ele tirou Israel do império do Egito, debaixo da mão de Faraó, que tipifica Satanás, ele nos tirou do império das trevas, desse sistema de trevas, nos libertou e nos tirou das garras de Satanás. Então, quando nós já chegamos do lado de lá, nós já chegamos libertos. Nós já não somos mais escravos. Compreende? Nós não somos mais escravos. Você não precisa ser mais escravo. Compreende? Você não precisa ser mais escravo. Você já está livre. Ok? Vamos para frente então. Quando esse povo chega, veja, Deus deu para eles um destino. Eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para a terra prometida. Eu vou tirar vocês do ponto A e vou levar vocês para o ponto B. Certo? Deus também faz assim conosco. Deus nos tira do ponto A e nos leva para o ponto B.
ponto B de Israel era a terra prometida. O nosso ponto B é a eternidade. A eternidade com Cristo. Né? Então, quando aquele povo eles chegam na outra margem, e eles não ficam ali parados, imediatamente eles começam a caminhar, porque eles estão no ponto B. E eles precisam, no ponto A, eles precisam chegar no ponto B. Então, imediatamente eles entram naquele deserto e eles começam a caminhar. E a gente também é assim. No momento que a gente nasce de novo, no momento que a gente se torna nova criatura, a gente já começa a caminhar no nosso deserto. O povo já entrou no deserto e foi em direção da terra prometida. A gente também. A gente entra no nosso deserto e a gente vai em direção da nossa terra prometida. Nós também não ficamos ali parados. Nós entramos em caminhada. Nós entramos em marcha. Compreende? Nós entramos em marcha. Agora, com relação ao deserto, a gente ouve muito falar hoje em dia, nas canções, e quando a gente conversa com alguma pessoa e tal, a pessoa fala, eu estou passando por um deserto. Né? Não tem uma coisa assim? Eu estou passando por um deserto. A pessoa quebrou a geladeira, estou passando por um deserto. Tem um problema com o filho, estou passando por um deserto. Né? Então as pessoas, o dito popular, tem até canções, né, que dizem, estou passando por um deserto. Né? Então o dito popular diz assim, estou passando por um deserto. Qualquer problema, qualquer coisa, enfim, as pessoas falam, eu estou passando por um deserto. Mas é interessante a gente pensar que o deserto neles não são os problemas. A gente está acostumado de ouvir isso no meio evangélico. Estou passando por um deserto. O que você tem? A pessoa às vezes está com uma doença. Estou num deserto. Estou num deserto. Estou com algum tipo de coisa. Mas o deserto, eles não são os problemas. Eles não são os problemas. O que é o deserto? Vou explicar para você. Aqui está o ponto A, onde você está. Na beira do mar que você acabou de atravessar. Certo? Correto? Está vendo minha mão aqui? Aqui está o ponto A. O Senhor vai te levando você para a eternidade. Aqui está o ponto B. Deserto é esse caminho que te leva à eternidade. Deserto é o caminho que está te levando à eternidade. Deserto é o caminho que levava aquele pessoal até a terra prometida. Do ponto A para o ponto B. Deserto é o caminho que nós estamos caminhando. Deserto é o caminho que nós estamos andando. Se a gente tivesse um GPS especial, um GPS que mostrasse exatamente o ponto da nossa história pessoal na eternidade onde nós estamos, aquele pontinho do GPS ele mostrava nós bem no meio do deserto. Porque deserto é esse caminho nosso, é essa vida nossa. Nós estamos num processo, nós estamos caminhando para a eternidade. Assim como o Senhor falou, pessoal, vou tirar vocês daqui e vou mandar para um destino, assim Deus chamou você também e falou assim, eu tenho um destino para você. Eu tenho a eternidade para você. Eu tenho a eternidade. E o deserto não são os problemas que você passa. O deserto é o caminho que vai te levar para a eternidade. Então, assim, se o deserto, ele não são as tribulações, se o deserto eles não são os problemas meus do dia a dia, uma doença, um problema com filho, um problema familiar, um problema com drogas, uma disputa judicial, ou qualquer outro tipo de problema que você está tentando sair dele faz tempo e não consegue, isso não é o deserto. As pessoas elas têm esse pensamento. Eu estou num problema há tanto tempo, já orei, já jejuei, já virei cambota, já não sei o que, já estou desanimado, já perdi a fé, já até estou incrédulo. Mas isso não é deserto. Deserto é o caminho que está te levando em direção à eternidade. Ok? Não são os problemas, não é um problema que você está ali muito tempo tentando sair dele, não consegue. Isso é outra coisa. Tá bom? Tudo bem? Todo mundo comigo aí? Ok? Então vamos lá. Só para
deserto é essa vida nossa, irmãos. Você conseguiu entender que o deserto é a sua vida? Que você está no deserto? Que esse período que nós passamos aqui nesse planeta é o deserto? Porque nós estamos caminhando aqui em direção à nossa eternidade, à nossa terra prometida. Ficou claro? Amém? Agora, se o deserto, eles não são os problemas, ele é esse caminho, ele é essa estrada da vida, ele é esse meu dia a dia, ele é esse o meu passo a passo que eu dou um depois do outro em direção à eternidade. Se o deserto, ele não são os problemas, então isso significa, ele é o caminho, ele é uma estrada, ele é a minha vida, significa que eu posso me alegrar. Porque para onde esse caminho está me levando? Ele não está me levando para a eternidade? Ele não está me levando para a eternidade? Você está num caminho que desemboca na eternidade. E eu estou num caminho que desemboca na eternidade. Nós estamos aqui, saímos do ponto A, o Senhor nos libertou, nós estamos aqui. Estamos indo, nós estamos no caminho, nós estamos no deserto. Como o povo de Israel caminhou para chegar, nós estamos caminhando o nosso deserto. E nós vamos chegar. Então, se o deserto não são problemas, são caminho, é um caminho que eu cruzo, que eu vivo da minha existência, eu posso ter boas expectativas. Compreende? Você pode ter boas expectativas nessa vida tua aqui, irmão. Por quê? Porque ela desemboca na eternidade. Você pode ter boas expectativas, você pode sonhar com o bem que aguarda você. A Bíblia diz em Jeremias, Deus diz assim, os meus pensamentos sobre vós não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem. O que eu penso para você, vem cá, Deus fala para você, o que eu penso para você não é pensamento de mal, é pensamento de bem. Você está aí chorando na vida por quê? Por que você está chorando na vida? Porque você está dizendo que tua vida é ruim. A gente tem que entender que a gente está num caminho. E esse caminho desemboca num lugar muito especial, que é a nossa eternidade com Deus. Deus pegou Israel e disse, eu vou levar eles para um lugar que manda leite e mel em abundância. Então Deus tinha um plano. Deus, ele não abandonou Israel. Você pode ter expectativas na tua vida, você pode se alegrar nesse caminho. Você acha que a tua vida é muito ruim? Você acha que a tua vida é muito ruim? Veja a tua vida da maneira certa, irmão. Veja a tua vida, veja o teu deserto como Deus vê. É um caminho que desemboca num lugar de graça. Você acha que a tua vida está muito ruim? Você está vendo você não compreendeu a tua vida. Você não compreendeu onde você está. Você não olhou no GPS onde você está e em direção da onde você está indo. A tua vida não é ruim, irmão. É uma questão de perspectiva. Deus está te levando para uma terra que mana leite e mel em abundância. Deus está te levando para a eternidade com Ele. Certo? Então eu posso me alegrar, eu posso ter boas expectativas, eu posso sonhar com um bem que me aguarda lá na frente, assim como aquele povo de Israel podia sonhar, poxa, agora não somos mais escravos, agora nós estamos livres, agora nós vamos para uma terra que Deus nos prometeu, e lá mana leite, mana mel, e nós vamos poder fazer e acontecer e realizar e viver na bênção de Deus naquele lugar. Então, assim nós podemos nos alegrar na nossa vida, nos alegrar no bem que nos aguarda, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de bem. Nós podemos nos encher de esperança enquanto nós cruzamos o caminho dessa vida. Nós podemos nos encher de esperança enquanto nós vivemos nessa vida. Zé, você não sabe, a minha vida é uma droga. Você pode se encher de esperança enquanto você está vivendo a sua vida.
Você pode viver cheio de esperança, porque a tua vida não é aquilo que você pensou até agora. A tua vida não é aquilo que você pensou até agora. A tua vida é um caminho. Aleluia. Deserto não são problemas, são perrengues. A geladeira quebrou, o filho não sei o quê, está drogado e não sei o quê. Ai, não consigo sair dessa situação, estou falido, estou quebrado, não consigo sair desse negócio nunca. Isso não é deserto, irmão. Isso não é deserto. Deserto é o caminho que Deus traçou para te levar à eternidade com Ele. Aquilo que Ele tem preparado, todo bem. Então nós podemos nos alegrar, você pode ter esperança, você pode cruzar essa vida, irmão. Aconteça o que acontecer, você pode bater no peito e dizer, eu sei para onde estou indo. Entendeu? E a cada passo que nós damos, e a cada ano que nós vivemos nessa vida, nós estamos mais perto. Nós estamos mais perto do nosso destino. Nós estamos mais perto do nosso destino. Então o Senhor, Deus é muito demais, né? Deus é muito demais da conta, porque você veja só, presta atenção. Deus foi lá e tirou eles do... Eu estou sendo repetitivo, mas eu quero que esse negócio me grave na tua alma. Deus tirou eles de lá, atravessou, fizeram a travessia do deserto, botou eles na outra margem. Deus podia dizer, negada, bye bye, cada um por si. O que eu podia fazer para vocês, eu fiz. Tchau para vocês, ó. A minha parte eu já fiz, vocês se viram aí. Cada um vai se ver, vocês já estão livres, vocês já não são mais escravos, beleza? E tá tudo bem. Porque, o cara ser liberto do Egito não é pouca coisa. Imagina Estados Unidos hoje, porta-aviões, não sei o quê. Imagina você ser livre desses caras. Você entendeu? Egito era potência absurda daquela época. Então, Deus, Ele atravessa o povo e Ele podia dizer, tá resolvido o que eu fiz, beleza, tchau para vocês, ó. Vamos se virar, negada, ó, cada um se vira aí, anda aí e se vira e vai viver a vida. E estava tudo bem, porque já seria uma excelente coisa. Mas Deus não fez isso, cara. Deus não fez isso. Após a libertação, Deus atravessou eles. Imagina, ó, o cara está lá, atravessa, desemboca do outro lado, na outra ponta da coisa. Aí, quando eles estão lá na outra margem, Deus pega na mão deles, e vai mostrando o caminho. Dia após dia, Deus vai mostrando o caminho. Deus não abandonou, Deus não deixou Israel entregue à própria sorte. Deus não deixou Israel, o povo dele, entregue à própria sorte. Veja, ele falou, eu tenho um destino, e ele libertou, e ele vai, pega na mão desse povo, e ele vai conduzir esse povo até o destino. Esse povo não está aleatório, ele não está largado ao acaso. O Senhor pegou na mão deles e mostrou o caminho para eles todos os dias. A própria presença de Deus estava com eles durante o caminho, através da arca e do tabernáculo. Então esse povo que atravessou ali, depois que eles atravessaram, eles não foram abandonados e nem largados à própria sorte, mas o Senhor foi acompanhando eles, juntinho com eles, pertinho deles, grudado neles. A presença de Deus era com eles todos os dias. Deus pegou na mão deles e começou a conduzir. E a presença do Senhor, Deus estava tão perto, que a presença do Senhor estava ali, todos os dias. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Significa que nós não estamos sozinhos nesse deserto, nessa vida. Você, presta atenção no que eu vou te dizer, você não está sozinho nessa vida, irmão. Você não está sozinho nessa vida. Deus não deixou você aqui entregue à tua própria sorte.
Deus não deixou você nessa vida, Ele não te libertou de Satanás e disse, negou, se vira. Não, Ele pegou na tua mão e Ele vai te conduzindo. Por onde? Por deserto. Qual que é o nosso deserto? A nossa vida, o nosso dia a dia. Ele pegou, sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu sou teu Deus, não temas que eu sou contigo. Amém. Ele pegou na tua mão, irmão, você não está sozinho. Como a tua vida é uma droga. Veja as coisas através de outras perspectivas. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos nessa vida, nesse caminho, nesse deserto. Ele não nos tirou do império das trevas, Ele não tirou das garras de Satanás para nos abandonar à própria sorte. Ele não nos libertou de demônios, de depressão, de coisa, de tristeza, do mal. Ele não nos libertou disso para nos deixar entregues. Então, presta atenção, você não está sozinho. Por mais que você tenha pensado até hoje que você está sozinho. Você, nessa vida, você não está sozinho. O caminho dessa vida, você não está sozinho. Porque assim como Ele fez com Israel, assim Ele é conosco. Veja, o Senhor, Ele era coluna de fogo para Israel de noite, para aquecer do frio. O Senhor, Ele era coluna de nuvem de dia, para proteger do calor. O Senhor, Ele era o pão, o maná, que enchia a barriga do povo. O Senhor, Ele era a carne, quando eles queriam alguma coisinha diferente, o Senhor era a carne. O Senhor era a água que manava da rocha. O Senhor era as roupas e os sapatos que não envelheciam no corpo do povo. Não envelhecia a roupa e o sapato. Deus, Ele é aquele que te trouxe a libertação, como Ele trouxe para Israel. Ele é aquele que te trouxe um destino, como Ele deu um destino para Israel. Ele é aquele que te dá a direção, que mostra o caminho, que vai contigo. Eu sou contigo. Ele é aquele que te dá a provisão. Ele é aquele que te dá a água, Ele é aquele que te dá o maná, Ele é aquele que te dá o pão. Ele é aquele que te protege. Ele é a nuvem e Ele é a coluna de fogo. Ele é a presença dEle, o Espírito de Deus dentro de nós. Irmão, como Deus amparou Israel em todo o caminho, como Deus segurou a bronca em todo o caminho, como Deus proveu todo o caminho, como Deus protegeu todo o caminho, Ele é aquele que faz a mesma coisa na tua vida. Você não está sozinho. Ele te protege nessa vida. Ele te guarda, Ele é a coluna de fogo. Ele é a coluna de nuvens. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a roupa, irmão, que cresce no corpo. Você não está sozinho. Ele está provendo todas as coisas, Ele está guardando você, Ele está suprindo você. Nós temos um destino, nós temos um alvo, nós temos um lugar de chegada, um lugar de descanso. Nós sabemos para onde nós estamos indo e por quem nós estamos sendo conduzidos. Aleluia! É Ele quem está à nossa frente, é Ele quem está nos guiando, é Ele quem está nos conduzindo. Deus, Ele é absolutamente provedor e protetor enquanto nos conduz por essa vida. Aleluia? Então, nós podemos simplesmente confiar naquele que está nos guiando nessa vida, no deserto, no nosso caminho. Não estamos no caminho? Nós estamos no caminho. Nós estamos no nosso deserto. Nós podemos simplesmente confiar naquele que está nos guiando e Ele está juntinho de nós. A presença dEle está em nós. Irmão, a presença dEle, a presença de Deus no nosso espírito. O que é isso, irmão? O que é isso? A presença de Deus no nosso espírito. Como a presença, Ele fez questão de ir lá, junto com o povo dEle no deserto, estar junto com o povo dEle através da presença dEle na arca, da aliança, com o tabernáculo.
está no nosso espírito. A presença dele na nossa vida, durante a nossa caminhada. Isso é tremendo. Então, irmãos, o Senhor, Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele nos guia a águas tranquilas. É Ele quem refrigera a nossa alma. É Ele que nos guia em caminhos de justiça, enquanto nós caminhamos, enquanto nós passamos por esse período aqui de existência. Isso aqui, irmão, é menos que uma fumaça. A Bíblia diz, né, que é uma fumacinha, né? Então, o Senhor, Ele tem um cuidado muito tremendo conosco, que fomos libertos do Egito, que Ele nos libertou e nos apontou um destino. E Ele está, neste momento, nos conduzindo num destino. Você pode meio que bater a cabeça, não saber, estou sozinho, não sei o quê. Não, Deus está com você. Às vezes você não tem nem consciência, mas Deus está conduzindo você naquela direção. Mas você bate tanta cabeça, que não consegue perceber. Ele é a presença, Ele é a provisão, Ele é tudo. Ele é a proteção. Amém? Agora o que acontece? Nesse nosso deserto, nesse caminho que liga daqui até a eternidade, nessa nossa vida, nós passamos por estação. Umas estações, assim, como primavera, verão e tal, né? Para falar nos termos que a sociedade usa para roteirizar a vida, né? Essas estações que a gente passa na vida, seria como nascer, né? Casar. A gente passa por algumas estações, por algumas estações, né? Nesse caminho a gente vai passar por algumas estações. A gente vai se formar, a gente vai casar, a gente pode montar um negócio, a gente pode passar num concurso, a gente pode ter filhos, a gente pode ter netos, a gente pode se aposentar, a gente pode comprar uma casa de campo para relaxar, na velhice, né? Você pode fazer isso. Tem outras pessoas que vai ter estações um pouco diferentes na vida dela. Ela pode não ter filhos, ela pode não se formar, ela pode não se casar, ela pode não montar um negócio, ela pode não comprar uma casa de campo para curtir a velhice. Cada um de nós temos estações diferentes. Nós vamos passando por estações, compreende? Vamos passando por estações diferentes. Essas estações, elas são os nossos objetivos pessoais de realização enquanto nós estamos caminhando no deserto. Nós estamos no caminho, estamos caminhando. E essas estações, elas são esses objetivos pessoais de realização. Metas que a gente deseja alcançar, coisas que nós desejamos realizar, sucesso que gostaríamos de ter. Nós vamos passando por esse caminho. Essas metas, esses objetivos, essas coisas, esses desejos que nós queremos realizar enquanto nós estamos caminhando aqui para lá, rumo à eternidade, essas coisas, elas são estação, são metas, são objetivos, mas elas não são o nosso destino. Elas não são o nosso destino. São estações. Nosso destino é lá. Saímos daqui, vamos para lá, para a eternidade. Nós temos estações no meio enquanto nós estamos indo. Mas elas não são o nosso destino. Assim como ficar no deserto não era o destino de Israel. Ficar preso ali no deserto não era o destino de Israel. Da mesma forma, a gente ficar preso nas nossas estações da vida não é o nosso destino, certo? Não é o nosso destino. E aqui nas estações é onde muita gente se perde. Assim como o povo hebreu. O povo hebreu, eles estavam caminhando bem até determinado ponto, de repente eles começaram a tirar o foco. Eles começaram a perder de perspectiva a terra prometida. Parece que, se eu não me engano, era 40 dias que eles demoravam de caminhada, né? Se fosse. Eu não estou lembrado. Eu não estou lembrado agora. Eu não lembro agora certo, mas era pouquíssimos dias, irmãos. Esse caminho que eles saíam, enquanto eles saíam do Egito aqui, do mar, até o caminho deles eram pouquíssimos dias.
eles ficaram tão envolvidos nas estações das vidas deles, que eles morreram ali, que eles ficaram 40 anos, eles perderam de perspectiva a terra prometida, eles começaram a não crer, eles começaram a não crer em Moisés, eles começaram a não crer em Deus mais, eles abandonaram a fé, eles abandonaram o plano de Deus estabelecido para eles, eles focaram só nas coisas do dia a dia. E é aqui que muita gente se perde. É aqui que nós tiramos os olhos do nosso destino eterno e fixamos nas coisas da terra, nas coisas terrenas. Fixamos só nas coisas daqui. Paulo diz assim que se nós esperarmos em Cristo somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. É aqui nas estações, nesses momentos da vida, é que nós fazemos igual a Esaú. Nós trocamos o que nos leva à eternidade, o caminho que nos leva à eternidade, por caminhos de lentilha, por pratos de lentilha. Eu não sei se está ficando claro, mas eu vou dar um exemplo para você, tá bom? Imagina o seguinte, eu sou um cristão daqueles que, bem fervoroso na teologia da prosperidade mais radical que tem, para não dizer lixo, né? Eu sou um daqueles crentes da teologia da prosperidade. Eu monto um negócio, veja só, nós estamos falando de estações, ok? E estamos falando de destino. Eu monto um negócio, eu coloco o meu dinheiro ali, eu trabalho, eu oro a Deus, eu peço que me abençoe, Deus abençoe, e não sei o quê, e eu dou dízimo, e eu não sei o quê, eu pinto e bordo, como dizia minha mãe. Eu negocio e tal, e não sei o que, eu coloco todo o meu foco, toda a minha expectativa, eu limito Deus àquilo ali, eu não vejo mais o destino, eu vejo só aquilo ali, e eu começo a barganhar com Deus, e daí aquele negócio começa a capengar, o negócio começa a não ir bem, por incompetência, ou por causa do mercado, ou sabe lá Deus por quê, o negócio quebra. Aí o que acontece? Eu, que sou servo de Deus, orei, jejuei, tinha até promessa, tinha até profecia de alguns irmãos para o meu negócio e tal, e eu dizimei, e eu fiz o propósito, e eu fiz a campanha não sei das quantas, e eu dei oferta, e eu pintei e bordei para o troço dar certo. Eu usei tudo quanto é mandinga evangélica que eu conhecia. Eu fiz tudo quanto é... Oh, meu Deus, misericórdia. Deixa eu segurar. Irmãos, aí o negócio quebra. O negócio fale. E daí o que acontece comigo é uma estação da vida que eu estou vivendo. Eu estou no meu caminho e parei numa estação. E foquei naquele negócio. E minha fé está tudo ali. Se Deus não funcionar para mim aqui, Deus não serve. Banana para você. Você não é Deus. Para mim, tchau. Ó, banana para você, Senhor. Fiz tudo que me mandaram. O troço não deu certo. Agora eu estou aqui, estou quebrado, a mulher foi embora, e aquela desgraceira toda que, se repete. Eu me frustro com Deus, eu culpo a Deus, porque o meu foco eu não compreendi, eu não entendi, o meu foco não está no destino, o meu foco está na estação que eu estou vivendo. Eu abandono a fé, eu faço igual a mulher de Jó, né? Amaldiçoo Deus e tchau. Ai, meu Deus do céu. Eu abandono a fé e eu, consequentemente, eu largo das mãos daquele que estava me guiando em direção ao eterno. Largo as mãos. Eu troco o eterno por um prato de lentilha.
Eu perco a eternidade porque eu me envolvi numa estação da minha vida de um jeito que aquilo virou um balaio só, e eu misturei com fé, e eu misturei com Deus, e eu não compreendi. E Deus está dizendo, cara, você está doidão, você está doidão, você está doidão, você vai se matar aí. É difícil, irmãos, a gente passa por isso muito. É aqui nas estações que muita gente se perde. É aqui nas estações. Eu já me perdi em estação já, irmão. Eu já me perdi. Eu já me perdi em estação. E a gente se perde nas estações. Eu culpo Deus, eu me frustro, eu me fecho, eu não quero saber de nada, chuto o balde. Entendeu? E por me perder nessa estação, por não compreender, eu morro no deserto. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles começaram a se perder, quero isso, quero aquilo, gostava de lá era mais legal, não sei o quê, não. Eles se perderam no deserto. Esse povo conseguiu deixar Deus tão mordido, mas tão mordido, mas tão mordido, mas tão mordido, que Deus jurou. Você imagina Deus jurar. Deus jurou, esse pessoal não vai entrar no descanso. Morreram todos no deserto. Era pouquíssimos dias os caminhos, se você olhar no mapa, pouquíssimos dias eles chegariam a pé. Demoraram 40 anos, Deus tentando consertar, e conserta. Meu, para com isso, cara, sai dessa estação aí, é lá, terra prometida, e ali. Meu, igual barata tonta, quantos de nós não estamos igual barata tonta? Perdemos de perspectiva o destino, e estamos emaranhados, amaldiçoando Deus, no meio dessas estações, gente. Meu Deus do céu! Agora vale a pergunta, você está frustrado com Deus? Por alguma estação da sua vida que não está saindo como você gostaria que tivesse? Você está frustrado com Deus por algum plano, algum projeto, alguma meta, algum desejo de realização que você gostaria que estivesse melhor, e esse negócio não vai? Você está magoado? Você está chateado? Você está frustrado com Deus porque a tua vida até aqui não foi aquilo que você gostaria que tivesse sido? As estações na tua vida, todas aquelas que elas não foram perfeitinhas? Está chateado com Deus? Não consegue crer mais? Tem um bloqueio no meio do teu peito? Não consegue perceber que tem alguém dizendo, vem cá, não larga da minha mão não, não larga da minha mão não, vamos lá. Teu destino não é aqui, e você quer ficar no destino, e você quer ficar no destino, e você quer ficar no destino, e ele está te puxando, e você não ouve, e eu falo, e você não ouve, e eu falo, e você não ouve, e eu falo, e você não ouve. Quantas vezes eu vou ter que te falar para você ouvir? Quantas vezes eu vou ter que te falar para você ouvir? Você não vai ouvir? Você não vai ouvir? Irmão, você acha que Deus tem a obrigação de fazer com que as suas coisas e os seus planos para esse deserto aqui dê certo? Não estou dizendo que Deus não te abençoe, e não te proteja, não te guarde e faz as coisas te dar certo, mas Ele não tem obrigação nenhuma de ser o seu gênio da lâmpada. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer os teus planos para essa terra aqui, as tuas estações, aquilo que você se meteu. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer esse troço dar certo, irmão. Por que você está frustrado com Deus? Por que você está magoado aí? Por que você está mordido aí? Você se meteu nessa porcaria. Deus não tem obrigação nenhuma com isso aqui. A obrigação dele é o seguinte: te proteger como uma coluna de fogo, te proteger como uma nuvem, a presença dele no teu espírito, o pão, a água, a roupa, a mão que te guia, tudo ele te dá para chegar lá. A obrigação dele, o compromisso dele com você é chegar no destino.
não é se meter nas tuas coisas aqui. Consegue compreender? Eu não estou dizendo que ele não vai fazer isso. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bom, ele exacerba de vontade. Como um copo que você enche e transborda, aquela espuma assim que o nosso transborda. Deus é desse jeito, Deus transborda em tudo. Mas ele não tem obrigação. Então não fique confundido. Não fique confundido. Não largue da mão do teu Senhor e não perca a eternidade por lentilhas. Não largue da mão dele, não perca a eternidade por um pratinho de lentilha, por uma estação. Ok? A teologia da prosperidade, ela contribuiu muito para esse desvio de fé nos nossos dias, pois supervalorizando o sucesso e as conquistas aqui da terra, levou e tem levado a muitos de nós a olhar só para o que é aqui terreno, perdendo a perspectiva da eternidade e nos fazendo crer que esse deserto aqui, que esse caminho aqui é o nosso destino, mas o caminho não é o nosso destino. O caminho não é o nosso destino. As estações da tua vida não são os teus destinos. Aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer realizar, os teus planos, os teus projetos, não são o teu destino. O teu destino é a eternidade. E o compromisso de Deus com você é sobre isso. Ok? Aleluia? Maravilha. O povo hebreu se apegou ao deserto e eles ficaram no deserto. Eles morreram no deserto. Todos. Certo? Ok. Então vamos lá. Depois dessa pequena introdução. Hebreus, versículo 3. Aliás, desculpa. Hebreus, capítulo 3, verso 7. Nós vamos ler, pessoal da mídia aí, do 7 ao 12, tá? Vamos fazer bem rapidinho aqui. Diz assim, eu vou pegar minha Bíblia. Vou ler na minha Bíblia. Só um minutinho aí. Eu vou lendo e vocês vão passando aí, tá bom, pessoal? Eu vou ler na minha Bíblia aqui, vai estar um pouquinho diferente, mas talvez não vai estar muito, não. Deus é com você nessa vida, irmão. Você não está sozinho, não. Você não caminha aqui sozinho, de jeito nenhum. Por mais trevas que o seu dia seja. Você pode estar enfiado numa treva lascada. Você não está sozinho. E Ele está com você. Oh, meu Deus. Só porque eu falei que eu ia ler no livro de 4 aqui. Hebreus 3, do 7 ao 12. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje, diga hoje, ouvirdes a sua voz, não é para você repetir hoje, não é para você repetir. Pessoal da mídia, vamos passando por mais rápido isso, por gentileza. Não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, na tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, incrédulo, diz na minha tradução, diz incrédulo, tá? Um coração mau e incrédulo para se apartar dos Deus vivo. Até aí tá bom. Vede, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Um coração incrédulo. O que acontece, irmãos, na nossa vida? A gente vai vivendo a vida. Ok, estamos aqui e Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo, e é assim mesmo. A gente vai vivendo a vida. E conforme a gente vai passando pelas estações da nossa vida, e a gente vai agindo daquela maneira como eu expus aqui, muitas vezes as coisas não vão dando certo, a gente vai se frustrando, e a gente vai desanimando.
E a gente vai perdendo a fé. E a gente vai perdendo o ânimo. Então, o escritor de Hebreus, aqui ele diz, vede, que nunca haja em qualquer um de vocês um coração perverso, um coração incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Vamos ler o 19. Vamos ler o 19. O 19 diz assim: e vemos que não puderam entrar no repouso, não chegaram no destino por causa de incredulidade. Não puderam chegar no destino por causa de incredulidade. Eles morreram no deserto. Então, o autor de Hebreus está dizendo, gente, toma cuidado. A gente se envolve em tantas coisas nessa vida, perdemos o foco, perdemos a visão, perdemos a perspectiva da eternidade, achamos que as coisas só resolvem aqui, e as coisas não se resolvem aqui, eu me frustro, eu brigo com Deus, eu não sei o quê, e as coisas às vezes não vão dando certo, e a minha fé vai ficando abalada, e abalada, e abalada, e abalada, e isso vai brotando incredulidade no meu coração. Compreende? Às vezes por erros nossos, envolvimentos nossos errados, a incredulidade vai brotando no nosso coração. Então o escritor diz para a gente tomar cuidado com isso. Vamos ler o 4:10, Hebreus 4:2. Hebreus 4:2. Então, quando as coisas que nós planejamos, elas não vão dando certo, a gente vai tendendo a ir ficando incrédulo. Hebreus 4:2 diz assim, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, o pessoal do deserto. Mas a palavra da pregação nada aproveitou a eles, ao pessoal do deserto, porque não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Então Moisés falava para o pessoal que estava no deserto, e eles não conseguiam crer, eles se tornaram incrédulos. Então não estava misturado com fé. A palavra que eles ouviam não estava misturada com fé. No 4:20, não é isso não, pode deixar. Então, o que nós precisamos dizer? O escritor de Hebreus ele diz assim, pessoal, aquele povo que estava no deserto, eles não conseguiam crer, porque a palavra não estava misturada com eles com fé. É esse o cuidado que a gente tem que ter, o cuidado da fé. A gente precisa misturar fé. A gente precisa ouvir e compreender essas coisas, a gente precisa ter fé. A gente precisa se fortalecer na fé. Eles ouviram as mesmas coisas, mas para eles não aproveitou nada, o escritor diz. E para você também não vai aproveitar nada. Não adianta você ficar servindo na igreja, não adianta você ficar batendo ponto, não adianta você fazer nada se você não tiver fé, se você não se dispor a crer. Você tem que tomar um posicionamento de fé. Você tem que decidir crer. A vida está aí, o caminho está aí, nós estamos passando por ele, e vai ter embates e coisas que você vai vencer e coisas não, e você vai ter sucesso em algumas coisas e coisas não, mas o caminho está aí, e a gente não pode perecer na incredulidade. A gente tem que se fortalecer na fé. Ele está dizendo, ó gente, para eles não aproveitou nada. Moisés falou, Deus falou. Deus apareceu para eles na nuvem de glória e tudo mais, e falou. Os caras não acreditavam, a própria presença de Deus. O pessoal não acreditava. O pessoal pereceu por falta de fé. Então não aproveitou tudo aquilo que eles ouviram. Veja só, tudo aquilo que eles ouviram não lhes aproveitou de nada. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer uma reflexão de como a gente está ouvindo aquilo que a gente está ouvindo. De como a gente está ouvindo aquilo que Deus tem falado nas nossas vidas. A gente está recebendo isso com fé? É necessário misturar isso com fé. É necessário ter, não, eu creio, eu vou. Não, é um posicionamento, é uma firme convicção, é uma determinação de você ser uma pessoa de fé. Compreende? Então a gente tem que determinar, a gente tem que tomar um posicionamento com relação a isso. Porque senão a gente perece, você tem que decidir crer. Para a palavra, para tudo aquilo que Deus tem te mostrado, te revelado, te ensinado, é ser proveitoso para você, te levar para o destino de fato. Certo? Para você ir até o fim.
certo? Eu quero ler um texto para a gente encerrar, Romanos 4. Eu estava brincando quando eu disse, é uma breve introdução, tá, pessoal? Ai, ai. Romanos 4. Romanos 4, verso 19 e 20. O povo pereceu no deserto por quê? Por causa da incredulidade. O povo pereceu no deserto por quê? Por causa da incredulidade. Vamos de novo no Dade. O povo pereceu no deserto por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. E para nós não sermos incrédulos, nós temos que tomar um posicionamento de fé. Para nós termos proveito das coisas de Deus, das realidades espirituais, de tudo aquilo que é ministro, nós temos que crer. Senão nada, presta atenção, é sério que eu vou dizer, nada vai aproveitar. Pode ir embora, pode ir para a tua casa, não precisa mais vir aqui, não precisa fazer mais nada. Não precisa mais procurar, não precisa fazer nada. Não precisa mais procurar Deus, não precisa nada. Se você não crê, não adianta, irmão. Esquece. Você não vai crer. Se você não tomar um posicionamento, presta atenção, é uma luta, gente. É uma luta, gente, é uma luta. É uma luta. Você tem que se posicionar. Pode ficar em casa dormindo, pode esquecer. Esquece Bíblia, esquece Deus, esquece tudo, deixa para lá, vai fazer outra coisa. Entendeu? Espera até morrer no deserto. Porque se você não tomar um posicionamento de fé sério na tua vida, nada vai te aproveitar. Então não tem proveito. Agora nós queremos o quê? Nós queremos ter muito proveito. Nós queremos ter proveito e muito proveito, certo? Amém? Então vamos lá. Vamos falar de Abraão um pouquinho só para a gente encerrar. Abraão, aquele cara que Deus prometeu, todo mundo sabe, né? Deus prometeu que ele ia ser pai, né? Ok? Abraão não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Volta o 20 ali para mim, por gentileza. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Eu vou ler a minha versão aqui. Pode apagar aquilo lá. Eu vou ler a minha versão, que ela está um pouquinho diferente. Ela diz assim, que Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Deixando-se levar pela incredulidade. Mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém. Tem uma diferença aqui. Não se deixe levar pela incredulidade. Amém. Aleluia. Não se deixe, ele não duvidou da promessa, deixando-se levar pela incredulidade. A incredulidade, você está andando com Deus aqui. Deus está com você no caminho. A incredulidade, ela vem, pega você pela mão e te leva para outro caminho. Outros caminhos. Não se deixe levar pela incredulidade. Se fortalece na fé, toma um posicionamento de fé, seja uma pessoa de fé, decida ser uma pessoa que creia. Certo? Decida ser uma pessoa que creia. Não se deixe levar para um outro caminho. Não se deixe levar pela incredulidade, porque ela vai fazer você morrer no deserto. Glória a Deus. Irmãos, Abraão ainda aqui, diz o verso 19, põe 19 lá para a gente, por gentileza. Ele não enfraqueceu na fé. 19, por gentileza.
não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, pois já era amortecido, pois era de quase de 100 anos. Tem uma coisa aqui. Deus falou para Abraão: Abraão, você vai ser pai de uma geração gigantesca. Abraão não atentou para o próprio corpo dele. Ele não olhou para si. Ele não olhou para si mesmo. Abraão não olhou para si mesmo. Ele já tinha 100 anos. E Deus deu... Percebe que a ordem de Deus é uma ordem muito contrária. Não é um cara de 30 anos, de 35 que pode ser pai. Deus chega para um cara de 35... Deixa eu esclarecer para você. Deus chega para um cara de 35 anos e fala assim, ó, você vai ser pai de uma geração gigantesca. Pô, já é alguma coisa, né? Eu creio, Senhor, eu vou ser pai de uma geração, tenho 35 anos, tal, minha mulher, tal, tranquilo, tal. Agora Deus chega e fala, veja que é uma contrariedade. Deus, ele vai contra a coisa, contra a natureza. Porque o cara tinha 100 anos, o cara não podia ter mais filho. A mulher dele também não. Assim, não podia, biologicamente, não podia. Deus fala assim, você vai ser. Compreende? Eu vou colocar isso aqui de uma outra forma. Imagina o seguinte, imagina um menino que nasce, igual antigamente tinha, poliomielite, paralisia infantil. E esse menino, ele viveu a vida inteira de cadeira de rodas. Imagina uma situação dessa, só para a gente compreender isso aqui. Imagine que esse menino, hoje ele tem 40 anos, mas ele viveu a vida inteira de cadeira de rodas. Aí Deus, sabendo da vida do cara, sabendo que ele não anda, ele não caminha, ele é paralítico, paraplégico, e ele está a vida inteira, 40 anos ali na cadeira de roda. Deus chega para ele e fala assim, João, não é você não, eu só usei de exemplo aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui agora, e você vai caminhar, descer a serra de a pé, andando até a praia, e vai falar de mim para uma pessoa. Você vai sair... Veja como Deus ele é contrário à natureza. Ele faz uma contrariedade. O cara ficou a vida inteira na cadeira de rodas, o cara não anda. Deus fala para o cara, você vai se levantar agora, daí, você vai sair daí, e você vai descer a serra de a pé, 120 quilômetros, vai descer lá no litoral e vai falar de mim para tal e tal pessoa. Consegue perceber a contrariedade de Deus em falar para um cara que não anda a vida inteira, nunca andou na vida, sair e andando de a pé e descer de a pé até... Não é pegar um carro ali, de a pé e andando, caminhando passo a passo até a praia. Você consegue perceber isso? É uma contrariedade, não é? Com Abraão foi a mesma coisa. Você vai ser pai. Parece que a gente lendo, essas coisas passam, mas não tinha condição do cara ser pai. Mas Abraão fez o quê? Ele creu. Mas tem uma coisa antes dele crer. Ele não atentou para si mesmo. Ele não atentou para si mesmo. Então eu quero dizer uma coisa para você de Deus, que é o seguinte, não se atente para si mesmo. As coisas que Deus fala para você, não olhe para você. As coisas que Deus fala para você, não olhe para você. Não olhe para você. Creia. Porque geralmente vão ser impossíveis. Creia somente, como Abraão fez. Creia em Deus. Não olhe para você. Creia em Deus apesar de você. Sabe quem você é? Sabe? Você se conhece, não se conhece? Sabe quem você é? Creia em Deus apesar de você. Creia em Deus apesar de quem você é. Você é um lixão? Creia em Deus assim mesmo. Você é um infiel? Creia em Deus apesar de você. Você é um prostituto? Creia em Deus apesar de você. Você é um adúltero? Creia em Deus, irmão, apesar de você. Você erra constantemente? Creia em Deus apesar de você. Quem você é? Deus sabe quem você é. Deus não era cego, Deus sabia que Abraão era velho e tinha 100 anos e não podia ter filho.
Creia em Deus apesar de quem você é. Quando Deus manda um negócio para você, uma palavra para você, e diz, cara, ó, é assim, e bota uma coisa no teu coração, uma palavra de fé, uma orientação, um caminho, uma coisa. Creia em Deus apesar de você. As coisas não vão ser feitas por causa de você, como não foram feitas por causa de Abraão. Elas são feitas por causa do poder de Deus. Elas são feitas por causa do poder de Deus. Elas são feitas por causa do poder de Deus. Elas não são feitas por causa de você. Irmão, sério, você acha que eu tenho capacidade de me pôr de pé e falar diante da igreja do Deus vivo, irmão? Eu creio em Deus, apesar de mim. Eu estou aqui, irmão, na fé em Deus, apesar de quem eu sou. Irmão, você não me conhece. Deus me conhece. Deus te conhece. Deus te conhece. Creia nele, apesar desse lixo que você se acha. Creia nele. Creia nele, creia nele. Se é infiel, creia nele. Se é promíscuo, creia nele. Se é impuro, impura, creia nele. Se é maligno, maligna, creia nele. Se é um incrédulo, creia nele. Não olhe para si mesmo. Não olhe para si mesmo. Não olhe para você. Abraão não olhou para ele. Não olhe para você. Irmão, Deus vai fazer um milagre. Se você é infiel, Deus vai te tornar fiel. Abraão não podia ter filho, Deus fez ele ter filho. Se você é incrédulo, Deus vai te tornar incrédulo. Se você é impuro, Deus vai te tornar puro. Se você é adúltero, Deus vai te tornar você uma pessoa fiel. Compreende? Abraão não olhou para si próprio. Nem você deve olhar para si próprio. Nem você deve olhar para si próprio. Nem você deve olhar para si próprio. Eu digo isso, irmãos, porque a gente tem essa tendência muito forte. Às vezes a gente recebe até uma palavra, uma orientação, uma graça de Deus, alguma coisa, e a gente, puxa vida. Porque a gente se conhece, né, gente? A gente se conhece, a gente sabe quem a gente é. A gente está com a gente 24 horas por dia, né? Eu até estava falando para o Renato outro dia, uma vez que eu fiz uma viagem longa de moto, e vários dias eu no capacete, sem som, sem nada. Eu falei assim, eu tinha preparado até uma playlist e tudo para mim, tal, vou ouvindo música, tal. E eu tirei, eu falei, não vou com playlist nenhuma, vou só eu com os meus pensamentos. Gente do céu. Tinha hora que eu dizia assim, sabe quando as duas naturezas estão dentro de você? Tinha hora que eu dizia assim, você merece o inferno. Não, você é melhorzinho. Meu, você merece o inferno. Cara, você não presta, cara. É isso, gente. Creia em Deus. É dele que vem. É ele quem pega na tua mão. Eu vou só para encerrar agora, encerrando mesmo, de fato, eu quero deixar só algumas coisas para você levar com você nesse caminho no deserto como escudo durante essa caminhada tua, tá bom? Marca aí, memoriza aí para você ter isso aí quando você estiver lá nos teus finalmente, você ainda lembrar dessas coisas. Pega esse escudo aí, pega essas arminhas aí, você que gosta de jogo, pega essas arminhas aí para você levar para a vida, tá bom? 1. Não tire os olhos do destino final. Tenha sempre em mente para onde você está indo e quem está te levando nesse caminho. Glória a Deus. Tenha sempre em mente isso. 2. Não se perca nas estações da vida enquanto você passa por elas. Não troque o seu destino, que é eterno, por lentilhas passageiras. Confie em Deus. Ele está junto com você no caminho. Ele está junto com você nas estações e nos projetos também. Mas ele não tem muito, ele pode te abençoar, mas ele não é essa a questão, ok? Como nós já falamos. 3. Não se deixe levar pela incredulidade. Isso é grave, irmão. Guarda um espacinho especial para isso aqui. Não se deixe levar pela incredulidade. Lute contra ela. Decida crer. Decida ser uma pessoa de fé. Ela te leva quando as coisas não vão dando muito certo. Ela vai querer te levar. Não deixe. 4.
Se fortaleça ao longo do caminho, dando glória a Deus por aquilo que, apesar de você não estar vendo ainda, Deus já prometeu para você. Então se fortaleça, crendo em Deus, dando glória a Deus por aquilo que Deus vai fazer ainda. 5. Creia em Deus apesar de você, apesar de quem você é, apesar de como você pensa, apesar de como você peca, apesar de como você erra, apesar de seja o tipo de ser humano ruim ou não que você seja. Creia em Deus apesar de quem você é. Glória a Deus.